Eu tenho 17 anos de evangelho. Eu desviei meu dízimo uma vez. E quando eu desviei meu dízimo para ajudar um mendigo, eu cheguei e disse, eu não acredito, essa igreja, meu Deus, essa igreja rende mais de 200 mil reais, 100 e poucos mil, 200 mil. Tem hora que ela bate 300 mil e nada. O pastor já trocou o Corolla dele por uma Hilux, mora numa casona, recebe um salário de 30, 40 mil por mês. Aonde que eu vou dar dinheiro a essa igreja? Aí eu fui na maior inocência, achando que eu estava fazendo a vontade de Deus. E aí eu cheguei em um lugar e tinha um mendigo, 2 filhinhos, sua esposa, não tinha nem um colchão para reclinar a cabeça. E eu disse a ele, eu posso abençoar a sua vida? Eu disse, chorando em lágrimas, como assim? Eu queria, sei lá, o que é que eu posso fazer por você aqui agora, para mudar pelo menos esse momento, essa história que você está passando. Eu disse, eu não tenho um colchão. Eu disse, você já tem. Um travesseiro, já tem. Um lençol, você já tem. Uma coxa no frio, onde você já tem. O que mais você precisa? De comida, onde você já tem. E o que mais você precisa? Eu acho que só. Isso já satisfaz. A comidinha para os meus filhos, o colchão. E na época aquilo dava ali uns 700, não deu mais um pouquinho porque o colchão era caro. Deu 1.000, acho que foi 1.200 no máximo. E eu ainda tirei mais uma ofertinha de dinheiro para dar ele. Fiz aquilo, gente. Mas eu toquei fogos por dentro. E quando eu estou no carro indo para casa, o Espírito Santo fala comigo e diz assim, o que você fez foi bom aos seus olhos. Eu no carro ouvi aquela voz e disse, isso, mas aos meus olhos não. Não pense que você é melhor do que eu, pois eu não tenho pena de ninguém. Eu tenho misericórdia. Aqueles que me querem, que me amam, que me buscam. Só porque você fez isso, você perderá tudo. Eu tinha um comércio, uma distribuidora de material evangélico. E essa distribuidora chegou a ser a segunda maior distribuidora aqui na Bahia. Atendia Bahia, Sergipe e Alagoas. Trocava o cheque no banco, trocava o cheque numa factory. Comprava em média 200, 300 mil reais por mês de material. E de uma hora para outra, todos os cheques de todos os meus clientes ficaram sem fundo. Eu entrei numa dívida no banco, entrei numa dívida pessoal, que era a dívida de factory. Entrei numa dívida tão grande que eu disse assim, meu Deus, o que é isso, Senhor? E eu orava, subia monte, descia monte, disse, Senhor, me perdoa, não imputa esse pecado em mim. Senhor, eu fiz por inocência. Senhor, eu julguei mal. E eu orava de todos os jeitos para Deus mudar o meu cativeiro. Sabe o que aconteceu? Nada. Passei a jejuar 30 dias. Todos os meses eu jejuava a quantidade dos dias dos meses. Passei a orar 24 horas. A fome chegou. Desfiz disso, desfiz daquilo, desfiz de TV, desfiz de carro, desfiz de tudo sem imaginar. De micro-ondas, só me desfiz de colchão. A fome bateu. Desfiz de casa. E o que aconteceu, pastor? Nada. A ponto de eu não atender mais os meus devedores. Tudo que eu pregar para vocês, gente, eu já vivi, tá? Eu nunca vou pregar aquilo que eu não vivi.
a ponto de eu me esconder e de envergonhar não só meu nome, mas o nome de quem? De Jesus. Quando eu comecei a entender o princípio de ter que pagar a dívida, eu comecei a atender todo mundo. Liguei para o principal, que era o dono do factory, que era meu amigo, trocava com juros menor do que o banco. Liguei para ele e disse: quanto é que eu te devo? Ele: vou fazer as suas contas. Eu disse: passa, coloque o que você tiver que colocar. Eu não tenho R$1 na mão, mas eu acredito que eu vou te pagar. Faça todas as contas, porque eu acredito que eu vou te pagar. Eu vou fazer de tudo para te pagar. Eu não vou dever R$1. Pode colocar os juros que você achar que você deve colocar. Me perdoe porque eu desliguei o telefone, eu me escondi, mas hoje eu entendo que eu não posso fazer isso, porque primeiro eu tenho que honrar o meu Deus e depois eu preciso honrar você. O cara era crente desviado. Ligou para mim e disse: vem aqui na minha casa. Eu fui. O que aconteceu com você? Você nunca deveu. Você pagava tudo em dias. Eu disse: você está vendo o que aconteceu comigo? Contei a história para ele. Ele se comoveu com a história, mas não perdoou a dívida, tá? E nem me devolveu cheque de cliente nenhum. Mas ele disse assim: eu sei que você vai me pagar, porque você sempre foi um homem de palavra. Eu só lhe dei o tempo de você se encontrar. Olha a palavra daquele homem. E hoje eu vi que você se encontrou. Não se preocupe que eu não vou cobrar R$1 de juros a você. Mas você sabe que eu não tenho outra fonte de renda no CS. Então quando você tiver, eu estou te esperando aqui para você vir me pagar. Não vou te dar prazo. Vou lhe dar o tempo que você precisar para você me pagar. Eu disse a ele: obrigado. Entenda que você é prioridade para o meu pagamento. Não é banco, eu estou devendo ao banco também, mas eu vou pagar o banco também para poder pagar você. Apertei a mão dele, agradeci e fui embora. Estava devendo a um representante. O representante começou a ver vídeo meu no Orkut, eu pregando o evangelho. Era crente ele. Ele ligou para mim, eu liguei, eu atendi o telefone e disse: pois não. Diga, meu amigo, como é que você está? Ele disse: eu estou vendo que Deus está te levantando, né? Para pregar a palavra. Eu disse: irmão, está me levantando, mas eu tenho algo que eu preciso lhe dizer. Ele disse: o quê? Eu preciso pagar você, mas eu não sei como. Ele disse: eu estou indo aí na Bahia no dia tal. Me aguarde, eu quero conversar com você. E aí ele veio. Aí eu disse a ele: rapaz, aí contei um pouco da minha situação. Disse: eu estou passando até fome. Eu não conto isso para ninguém, não contava a ninguém, gente, mas eu tinha que contar a realidade para os caras entenderem, se eu, se quisesse, até fosse na minha casa para ver. Mas eu vou te pagar. Não sei como, mas eu vou, que Deus vai prover. E eu vou me esforçar, nem que eu tenha que limpar o jardim de alguém, mas eu vou me esforçar para pagar. Quando eu fiquei naquele foco, ele veio. E ele disse: eu sei porque você está passando por isso. Eu disse: oxe, não conta. Você está passando por isso, Fábio, porque Deus está te levantando para uma obra. E eu disse: meu Deus do céu, que Deus é esse? Me levantando para uma obra e me derrubando na vida financeira? Não é? E eu calado comigo, eu digo: o que esse irmão quer, meu Deus? Vem entregar a revelação para mim. E ele disse: Deus faz isso com a gente quando Ele levanta a gente para uma obra. Mas uma coisa é certa, a obra você já está fazendo.
eu só vim aqui porque eu quero ver você pregar. Que dia você vai pregar? Eu disse, quarta-feira. Ele disse, eu vou lá com minha câmera para te filmar. Eu quero guardar isso comigo. E eu estou esperando o cara me dizer como é que eu vou pagar ele, né? E ele foi, gravou o vídeo, dava glória, dava aleluia, pulava para lá, pulava para cá. Eu digo, meu Jesus Cristo, o que o senhor está fazendo? E ele chegou, ele foi lá em casa. Ele disse, olha, eu trouxe aqui um material que dá mais ou menos 100 e poucos mil. Você tem como vender? Eu disse, tenho. Sua dívida comigo é 100 mil. Eu disse, é. Você vai vender para mim. O cheque não vai ser seu, para que Deus não deixe o cheque botar sem fundo. O cheque é meu, Senhor. É meu. Eu disse, oxe, maravilha. E aí, com o lucro, você vai me pagando. Tá certo? Tá certo. Meu irmão, eu saí rodando. Vendi no primeiro mês os 100 e pouco mil de mercadoria. E aí eu disse, já vendi tudo? Ele, já. Eu disse, pode vir buscar. Ele, tá certo, guarde o cheque para mim. Eu estou enviando mais mercadoria para você. Eu disse, mas não envia agora não, peraí. Ele disse, não, eu estou enviando mais. Aí enviou. Disse, o que é que você precisa? Eu disse que eu precisava, né? Porque se eu enviasse a mesma coisa, ainda ia ter nas lojas. Então, eu disse que ele precisava. E aí ele enviou. E eu fui e vendi. E eu queria o quê? O lucrinho para andar para comprar comida. Mas ele não disse nada. Que é dele, que é de César, que é de Deus, é de Deus. E eu guardei tudo. Terceiro mês a mesma coisa. E aí ele, quanto é que você vendeu? Eu já vendi tudo. Ele, tá bom, estou indo aí. Ele foi, pegou o custo do material, de todo o material, pegou todo o lucro que era para pagar a dívida e disse assim para mim, a sua dívida está perdoada. Receba o lucro. E me deu todo o lucro. Aquele dia, gente, eu olhei para o céu e disse assim, Senhor, como a gente não entende as coisas que a gente passa. Mas quando a gente passa a fazer o certo, as coisas funcionam de uma forma sobrenatural. E ali naquele momento eu não sabia nem o que fazer. Ele disse, isso aqui é uma semente. Eu estou semeando na sua vida para você prosperar. Aí eu olhei para ele e disse, eu não tenho ninguém que fez isso comigo. Um dia eu vou ter dinheiro e eu vou te pagar. Ele disse, não. Está perdoado. Ele nunca aceitou eu pagar a ele. Por que eu estou te contando isso, gente? Porque ali começou o destravar da minha vida. Ali começou todo o entendimento que eu precisava para começar a prosperar novamente. Deus, ele quebrou o decreto dele que ele tinha dado a mim aproximadamente depois de um ano. Foi um ano que eu passei de escassez.